continuidade ao estudo da ciência e dos métodos científicos, nesta videoaula iremos abordar o método procedimental, ou os métodos procedimentais, chamados também de métodos específicos. Bem, mas o que seriam os métodos de procedimento? Lacato vai dizer que seriam etapas mais concretas de investigação. Tá? Se os métodos abrangentes que a gente viu anteriormente são aqueles que nos dão uma lógica de investigação mais ampla, mais abstrata, né? Os métodos de procedimento eles vão nos indicar, né? Formas mais concretas de investigação. Gil vai reforçar isso também, vai dizer que eles esclarecem acerca dos procedimentos técnicos a serem utilizados pelo pesquisador. Isso vai proporcionar ao pesquisador meios mais adequados para que ele possa garantir a objetividade e a precisão no estudo, né, que ele irá realizar. Vimos anteriormente que, a depender do objeto de estudo, de sua natureza, né, nós fazemos escolhas metodológicas, ou que métodos são adequados, né, para o processo de investigação. Então, nós vamos ver aqui diversos métodos científicos ou métodos procedimentais. Um entre eles é o método histórico. Bem, qual é a característica? Então, o método histórico ele se propõe a fazer estudos, né, sobre os conhecimentos, sobre os processos culturais ou de instituições do passado. Para quê? Para verificar sua influência na sociedade de hoje. Então, muitos dos problemas contemporâneos podem ser analisados e entendidos a partir de uma perspectiva histórica. O outro método procedimental é o método experimental, que consiste em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis. E o que são variáveis? São seres, são coisas que podem ser categorizadas, tá? E isso é feito em condições controladas e conhecidas pelo investigador. E isso se dá pela formulação do problema, né? Que o investigador busca, né, investigar. Para quê? Para observar os resultados que a variável produz no objeto. Então, nós temos aí uma situação, né, em que o pesquisador analisa, né, qual é a influência de uma variável X sobre uma variável Y e quais são os resultados. Né? Nas ciências sociais, esse método ocorre de modo limitado, pois só é possível ser aplicado em poucos casos, visto que situações éticas e técnicas impedem sua utilização. O método observacional ele é um dos mais utilizados nas ciências sociais e apresenta algumas características interessantes. Ele é um dos mais primitivos, né? Portanto, tem um viés aí impreciso, mas, por outro lado, ele também é considerado, né, um dos mais modernos, porque essa forma de observar os fenômenos foi se aperfeiçoando. Então, ele produz, né, ou melhor, ele possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. Né? E qual é a diferença entre o método experimental e o método observacional? Tá? Então, enquanto o método experimental toma providências para que alguma coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, né? O observacional ele vai se ater à observação, né? De algo que acontece ou algo que já aconteceu. O método clínico ele tem por característica uma relação profunda entre o pesquisador e o pesquisado. Ele é muito utilizado em pesquisas de cunho psicológico, né? Cujos pesquisadores são indivíduos que procuram, né, o psicólogo ou psiquiatra para obter ajuda. Né? Esse método tornou-se um dos mais importantes na investigação psicológica, em especial depois dos trabalhos de Sigmund Freud.
O método comparativo, ele vai consistir justamente em comparar coisas, né? E essas coisas podem ser, né, aspectos relacionados aos indivíduos, às classes, aos fenômenos ou fatos, né? Com vistas a quê? A ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. Tem como objetivo estabelecer leis e correlações entre os vários grupos e fenômenos sociais mediante a comparação, mediante o estabelecimento aí de semelhanças e ou diferenças. O método estatístico, ele fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais. Em ciências sociais, a estatística é a matemática aplicada à análise dos dados numéricos da observação, pois tão importante quanto o aspecto qualitativo do fenômeno é o seu aspecto quantitativo com suas possíveis utilizações. Vejamos, uma amostra ou um caso particular, a gente pode definir generalizações. Bem, essas generalizações são inferências prováveis. Então, nós estamos no campo da probabilidade e não da certeza da ocorrência de um fenômeno. O método de estudo de caso é também chamado de método monográfico. É um método que se faz estudos, né, de instituições, de grupos, de comunidade, de forma aprofundada, se buscando aí se entender o fenômeno, tal como ele acontece, né? Evidentemente, este método é um método que busca fazer o estudo do fenômeno, do problema, né, pesquisado pelo investigador de forma profunda, analisando sobre diferentes aspectos. Então, quando se faz um estudo de caso de um fenômeno, né, se busca, inclusive, alguma generalização, né, de casos semelhantes, né? É claro que devemos ter todo o cuidado quando se trata de generalizações de fenômenos sociais. Dito isso, né, caracterizados diferentes métodos procedimentais, algumas considerações são importantes serem reforçadas aqui, né? É pelo método escolhido que se define o procedimento de coleta de dados, né? Faz-se necessário que o pesquisador defina, então, né, o delineamento de sua pesquisa, ou seja, né, como ele irá proceder para obter as informações necessárias à resolução do problema investigado. Então, o delineamento da pesquisa exige do pesquisador uma definição prévia do ambiente e das circunstâncias em que serão coletados os dados da pesquisa e as formas de controle das variáveis envolvidos no problema elaborado. Veja, então, tem-se aí o problema de pesquisa, tem-se hipótese, o problema, né, o ponto de partida para entender também, né, que método será utilizado, que método será mais adequado, né? Daí, escolhido o método, se tem a ideia da coleta de dados, como é que essa coleta será feita, né? Então, possibilitando aí preparar o ambiente, definir o ambiente e as circunstâncias em que serão coletados os dados. Deixamos aqui as referências que foram objetos de nossa fala.